uma pessoa que, vamos dizer assim, não para de falar. Sim. Você se relaciona com ela e, de repente, ela fala dela, fala dos vizinhos, fala do trabalho, fala do que ela quer, e ela não te dá chance para você falar. Ela fala muito mais do que ouvir. Conheço vários, né? Exatamente. Aí me diz o seguinte, isso é um estado de pensamento, imagino, né? Mas, assim, isso... Você tem esse tipo de caso que você tenta transformar isso? Isso é possível transformar? Ou como é que essa relação entre falar e ouvir, né? Isso ajuda nessa formação do pensamento ou não? Claro. Na verdade, é o seguinte, o pensamento antecede isso, né? Então, o que tu tem que fazer é o seguinte, o que aquela pessoa está fazendo com que ela fale daquele jeito, né? Então, tu teria que descobrir isso, o que leva ela a falar daquela maneira. E para isso, Arnone, quer ver? Daí tem uma coisa bastante interessante que eu quero te colocar na PNL, né? Que eu procuro falar nos meus cursos. A PNL, ela não é uma coisa assim muito do ponto de vista, como é que eu posso dizer assim, só mental, cognitivo. Ela tem características de tu saber usar os instrumentos da PNL. Tu tem que saber te comunicar, tu tem que saber usar teus gestos, tu tem que saber falar cada palavra, tu tem que ouvir muito bem o teu paciente, né? Ou paciente, ou pessoa que tu conversa, enfim. Então, tu tem que ter habilidades. Por isso que a PNL, às vezes, tem resultados tão diferentes com pessoas diferentes. Porque as pessoas não desenvolvem as habilidades que tu precisa ter para fazer PNL, né? Então, quando tu está conversando com uma pessoa assim que fala tão rápido como tu colocasse, tu tem que começar a perceber por que ela está falando tão rápido. O que faz ela falar tão rápido? E para fazer isso, tu tem que fazer ela parar de falar, porque senão tu não consegue falar nada, né? Nem para entender o que está acontecendo. Então, daí tem várias técnicas, né? Então, o que leva ela a falar rápido, ou o que leva ela a querer ouvir, é muito o que ela está pensando, qual é a intenção dela, tá? Desde Aristóteles, de uma forma um pouco dissimulada, toda comunicação ela tem um objetivo principal, que é introduzir na cabeça do outro alguma coisa que tu está pensando, né? Transmitir a tua ideia, fazer com que a pessoa reaja. Então, uma pessoa que fala desse jeito, provavelmente ela, né, vamos generalizar um pouco, ela pode estar muito preocupada com alguma coisa, sabe o que aconteceu com ela, ou ela pode estar muito sozinha. Sim. Não tem com quem falar, e daí quando fala com alguém, ela tem um monte de coisa guardada na mente dela que ela quer largar, né? Então, como é que tu fala com uma pessoa assim, né? Como é que tu faz ela sair? Tem várias maneiras. Uma é tu quebrar o estado dela. Porque quando uma pessoa está num estado muito ruim, tu tem que fazer ela sair daquele estado, tá? Tu não pode conversar com ela porque é quase impossível. Não adianta tu querer conversar, dar razões lógicas. Eu vou te contar um exemplo real que aconteceu comigo, tá? É uma questão até de família, mas não era da minha família, de conhecidos, que tinha uma pessoa que estava trancada num apartamento, estava brigando com o marido dela, estava trancada na sala, porque estava uma briga generalizada, não era uma coisa normal, fictícia. Não era uma briga normal. Realmente fora do normal, né? Ela estava com medo do marido dela, e ela estava trancada no quarto. Daí me chamaram, porque eu era conhecido, coisa e tal, e fui lá conversar com ela. Quando eu entrei no quarto que ela estava muito, falava e desesperada, e não sei o que, e uma hora ela abriu a janela e disse, eu vou me jogar. Nossa. O que eu faço? Se eu vou retrucar ela, eu vou estar criando caos. Eu disse, te joga. E cheguei perto da janela, assim, mas pronto para segurá-la. Não fiz uma loucura de, sabe, pronto para segurar. Se ela fosse jogar, eu segurava. Mas daí, quando eu falei isso, ela olhou para a janela, para baixo e disse, pensando bem, não é agora. E daí eu consegui conversar com ela. Conseguiu conversar com ela. Porque, sabe, tem certos estados emocionais que tu não adianta argumentar. E aí que vem a PNL. Não é mais lógica, entendeu? São coisas inconscientes que estão acontecendo com a pessoa que tu tem que quebrar aquele padrão de pensamento que ela está em loop para poder conseguir transmitir alguma informação para ela. Porque senão ela não ouve, né? Não ouve, daí não te adianta. E tudo que tu falar de razão lógica... hoje em dia, política, futebol, religião, está muito assim, né? Tu não consegue transmitir informação mais. Porque as pessoas estão fechadas, elas só ouvem o que querem ouvir. E tudo que tu fala, não interessa se é lógico, se não é lógico, elas filtram achando que aquilo ali não faz sentido, né? Tá, mas aí vou te provocar um pouco agora aqui. Me diz o seguinte, tá, eu tô na frente de uma pessoa que não para de falar, o que eu faço? Eu digo para ela, para, ou eu fico escutando? Como é que é? Eu faria o seguinte, cara, e já fiz isso. Pá, tá vendo? Olha lá o que aconteceu. Só um minutinho aqui, tem um problema aí. Tu interrompe o padrão dela. Muda o cenário. Interrompe o padrão dela. Pô, tu tá vendo? Olha, a pessoa quer falar comigo, sabe? E puxa o assunto pro outro lado.
tenta desviar esse assunto, né? Ou desvia o assunto para outro lado, né? Coloca uma outra coisa para ela pensar. Claro que às vezes ela vai estar falando muita coisa, mas sabe, sempre que tu tiver a oportunidade, que ela te der tu puxa. E isso tem a ver com o rapport, né? O rapport em PNL, que é como tu te sincroniza com uma pessoa, é isso. Se ela está falando muito rápido, tu fala muito rápido com ela também. Ah, pois é, mas tu está falando, daí começa a falar muito também. Mas ao pouco tu vai mudando teu comportamento, tu vai tirando ela daquele estado, né? Sim. E vai levando para outro lugar. Então, a primeira coisa, quando a pessoa está presa num estado emocional, é fazer ela sair daquele estado. Senão, tu não consegue te comunicar com ela. E daí tu vai conduzindo ela aos poucos. Não adianta pedir para ela parar, tem que trocar o rumo da conversa. Exatamente. Eu falo isso, por exemplo, para pessoas que fazem treinamento desses de vendas, ou que recebem reclamações. Eu já dei treinamento assim para essas pessoas que ficam em help desk lá, que só ouvem reclamação de cliente. Se um cliente chega te xingando, reclamando, não sei o que tu faz? Tu vai lá, fala baixinho. Assim, ó, se tu ficar falando baixinho e não resolver o problema dele, não adianta nada. O que eu falo é o seguinte, é para a pessoa não responder nada errado, mas falar também alto como a pessoa está falando, dizendo, pô, eu estou lhe ouvindo, mas eu quero lhe ajudar. Qual é o seu problema? Sim. Ou seja, num primeiro momento, reconhecendo que ela está irritada, né? Sim. Reconhecer, porque se tu fala baixinho, eu vou lhe ajudar, tu não está reconhecendo. Ela quer, sabe, então, no início, tem que fazer essa sincronia com a maneira que a pessoa está. E daí, depois, tu mesmo baixa o teu tom de voz, fala outras coisas. Eu acho que o senhor está nervoso, mas se eu resolver o seu problema, será que o senhor vai ficar bem? Sim, daí então tá. Daí tu consegue trazer ele para a razão, tá entendendo?